Arquivo Guaíba. Apresentação: Marcelo Salzano. Tudo bem, meus amigos? Está no ar o Arquivo Guaíba. Hoje vamos prestar uma homenagem muito especial a José Lutzenberger, ambientalista gaúcho respeitado mundialmente e responsável por promover intensamente a união dos povos através da conscientização em torno da preservação da natureza em todos os seus aspectos. José Lutzenberger nasceu em Porto Alegre no dia 17 de dezembro de 1926. Faleceu em 14 de maio de 2002, aos 75 anos. Formou-se engenheiro agrônomo pela URGS em 1950 e fez pós-graduação em Ciência do Solo na Louisiana State University em 1951. Após trabalhar até 1957 em empresas de adubos químicos no Rio Grande do Sul, foi para a Alemanha trabalhar na BASF, empresa multinacional em química agrícola. Esteve sediado na Alemanha, Venezuela e Marrocos, trabalhando como executivo e assessor técnico nos países do norte da América do Sul, entre outros países. Em dezembro de 1970, pediu demissão por não poder mais coadunar sua visão ecológica com as práticas da agroquímica. Voltou à sua terra natal e tornou-se autônomo, inicialmente como consultor, depois como empresário. Ao constatar os estragos causados pelos agrotóxicos na agricultura brasileira, assim como a devastação ambiental em geral, ajudou a formar um movimento ambiental militante, a AGAPAN, Associação Gaúcha de Proteção Ambiental. Tornou-se conhecido no Brasil inteiro. Por trabalhar em 5 idiomas, acabou tornando-se conhecido mundialmente, embarcando em intensiva atividade de palestras e participação em movimentos na Europa, América do Norte e do Sul, Ásia e África. Em 1987, criou a Fundação Gaia para promover consciência ecológica e desenvolvimento sustentável, atualmente praticando e promovendo agricultura ecológica, regenerativa, educação ambiental para crianças e conscientização ecológica para a comunidade em geral. A partir de agora, vamos relembrar momentos históricos de Lutzenberger aqui na Guaíba. Vamos a 5 de maio de 1992 acompanhar uma entrevista concedida a Joabel Pereira no programa Fórum. Fórum Rádio Guaíba. Apresentação: Joabel Pereira. Muito bom dia, senhoras e senhores. Estamos iniciando o Fórum Rádio Guaíba, um programa de Flávio Alcaraz Gomes, repórter. A Rádio Guaíba está há mais de 10 dias com uma programação efetiva já de cobertura da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Rio 92. E neste sábado, a ideia do Departamento de Jornalismo, definida através do seu coordenador, o Valdir Barbosa Paz, era de que o programa fosse um programa sobre a ecologia, aproveitando exatamente o mote Rio 92, que já terá na próxima semana a equipe da Guaíba transmitindo diretamente do Rio de Janeiro. Pois no Rio Grande do Sul a ecologia é um assunto que é fácil de falar, até porque nós temos um ponto de referência
em ecologia. E esse ponto de referência, inegavelmente, é o professor José Lutzenberger. Por isso, ele é o nosso convidado do Fórum Rádio Guaíba e o recebemos com muito prazer aqui para uma conversa com tempo, para discutir vários assuntos, a ecologia, conhecer algumas posições suas, discutir até as polêmicas que o professor tem levantado. E eu acho que o melhor ponto, professor José Lutzenberger, salvo o melhor juízo, é nem começar pela Rio 92. É começar por um ato que foi realizado na tarde de quinta-feira, quando o governador Alceu Colares, no Palácio Piratini, entregou ao diretor superintendente da Riocel, Aldo Sani, o laudo da FEPAM, Fundação de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul, autorizando a duplicação da Riocel. E digo que nós podemos começar por aí porque um pouquinho de retrospecto histórico que vai se encontrar na origem da Riocel, ou antes da Riocel, a Borregar. E na Borregar vai se encontrar, eu acho que o ponto de referência do movimento ecológico e de conservacionista no Rio Grande do Sul, com o senhor e aquela grande campanha que acabou transformando a Borregar em Riocel. Sim. E de lá para cá, professor? A Borregar trocou de nome. Sim, mas eu gostaria de dizer que a Agapão não surgiu só da briga com a então Borregar. Ela surgiu um pouco antes, com uma movimentação aqui mesmo em Porto Alegre. Eu me lembro muito bem que a primeira ação da Agapão foi contra um disparate absurdo que existia em Porto Alegre. A prefeitura, então, todos os anos mutilava violentamente as árvores de rua. Se, por exemplo, hoje a Ramiro Barcelos é quase um túnel verde, não é? Naquela época, todos os anos eles cortavam aquelas árvores assim a 4 metros de altura, troncos de 20, 30 centímetros. Um absurdo total, era uma coisa dogmática que não tinha nenhum sentido. E nós levantamos essa questão, essa foi a primeira ação. A briga com a então Borregar começou quando a coisa começou a feder, mesmo que aquela fábrica naquela época causava uma agressão olfativa violenta na cidade. E todo mundo então se preocupou com isso. Além disso, havia uma poluição hídrica muito grande. Mas havia outras ações ainda, que eu nem me lembro, mas eu acho que a Borregar foi a terceira ou quarta, não foi o que causou a fundação da Agapam. A Borregar foi o que deu, digamos, a universalização dentro do Estado e até fora dele, do movimento. E logo a Agapam perdeu o controle daquela luta, todo mundo embarcou, aí também houve tremenda demagogia naquela época. Houve um momento em que todo mundo embarcou nessa briga. Isso deve ter sido lá por volta de 74, 75, mas não consigo me lembrar direito, não é? Faz tanto tempo. Agora, isto no movimento ecológico tem uma diferença, professor José Lutzenberger. Há às vezes até pejorativamente, dizer assim, há os ecochatos e os ecologistas. Ecochatos, não domina essa palavra. Se há os ecochatos e os ecologistas. Exatamente porque nem sempre será que os ecologistas nem sempre são bem entendidos ou eles nem sempre tocam no ponto correto da questão? Eu diria que tem mais uma terceira palavra, ecólogo. Ecólogo é aquele que encara a ecologia desde um ponto de vista científico. Ecologista é o ativista ambiental. Agora, ecochato eu não conhecia, mas de fato existe muita gente que é realmente chata nesse campo aí. E qual até que ponto um e outro nessas três categorias consegue prevalecer? Ou conseguiu na história do movimento prevalecer? Bom, no movimento prevalecem as pessoas que, quando elas são honestas, são pessoas preocupadas, que estão ali porque querem resolver alguma coisa, mas nem sempre elas têm conhecimento científico e técnico suficiente. Aí tem surgido muitos casos em que gente muito bem intencionada
muitas vezes luta num campo onde até acabam causando mais estragos. Por exemplo, eu me lembro, isso deve ter sido uns 4 anos atrás, numa cidade aqui perto, um ecologista conseguiu na justiça embargar um grande lixão. É verdade que o grande lixão era totalmente ilegal, mas era um fato consumado. E não adiantava agora simplesmente embargar sem trazer soluções. E quando eu quis ajudar a prefeitura a trazer soluções, ele continuou nos trancando. Isso acontece muito. Eu soube que agora foi embargado um outro lixão. Parece que em Capão, não, como é que chama aquela cidade depois, Novo Hamburgo? Campo Grande, Campo Bom. Tudo bem, mas o que a gente embargar? Vamos trazer soluções. O prefeito o que vai fazer no dia seguinte? O lixo está aí, os cidadãos não estão preocupados. Então, eu sempre, nessa luta, eu sempre tive uma atitude um pouco diferente. Eu brigava, sim, nós brigávamos violentamente, às vezes íamos até a insultos e agressões verbais violentas, mas nós sempre procurávamos depois a gente se sentar junto, tomar chopp junto e achar soluções. Mas, infelizmente, tem muita gente no movimento ambiental que não quer soluções, quer continuar sempre brigando. Isso também não leva a nada. Quer dizer, não busca a solução porque a solução termina com a briga. Claro, eu perguntei uma vez a um ativista do World Wildlife Fund, a entidade internacional de luta de preservação da fauna, eu perguntei para ele, e quando o urso panda estiver protegido, o que você vai fazer? Estiver salvo? Ele não gostou da pergunta, né? Porque aí terminava o problema e ele não tinha mais onde... Ele vivia disso, né? Onde exercitar o ativismo. Dele, né? Pois não. Infelizmente, na política tem muito disso. Né? Na política também, né? Professor José Lutzenberg, agora voltamos, ingressamos diretamente na Rio 92. Se anuncia que o principal objetivo do encontro é buscar um novo modelo de progresso que cause menos impacto ao meio ambiente. Isso nos faz voltar a 72, 20 anos passados, portanto, quando os países membros das Nações Unidas se reuniram em Estocolmo, foi, na primeira 72, reunião. Foi a primeira vez que havia uma reunião para discutir oficialmente a sobrevivência do planeta. E a reunião alertava para o esgotamento dos recursos naturais e resultava numa declaração que reconhecia o direito de todas as pessoas de viver no meio ambiente sadio, com qualidade de vida e bem-estar. Muito bem. 20 anos depois, se fala num novo modelo de desenvolvimento, um novo modelo cujo nome é desenvolvimento sustentável. E nós precisamos que o senhor nos ajude aqui, o público entenda como é que é esse modelo e se nós estamos diante de uma posição de ecólogos ou de ecologistas. Então vamos primeiro procurar explicar por que o sistema que hoje existe, o modelo que hoje existe no planeta, não é sustentável. Veja, nós temos hoje uma situação no mundo em que uns 20% dos habitantes do planeta, os chamados países do primeiro mundo, mais os ricos dos demais países, vivem um estilo de vida de consumismo, de esbanjamento feroz de matérias-primas e recursos, um estilo de vida que não tem futuro, que não é sustentável nem para eles. Hoje, esses 20% do planeta estão consumindo mais de 70%. 20% da população do planeta estão consumindo mais de 70% dos recursos. Imagina se os 6% tivessem esse tipo de consumo. Quer dizer que esse modelo não é sustentável nem para os que hoje o praticam e não pode ser estendido ao planeta inteiro. Mas a doutrina predominante é exatamente essa. Em todos os países do mundo, governos e tecnocratas acham que nós temos que continuar nos desenvolvendo para chegar todo mundo ao nível de vida que tem os alemães, os americanos, os suecos, holandeses, etc., japonês, canadense ou australiano. Mas isso é impossível. Já é demais o que eles estão fazendo lá. Eles já vão ter que repensar.
E enquanto esse estilo de vida perdurar nos países do primeiro mundo, o que inclui, faço questão de dizer, os ricos do terceiro, aqui no sul do Brasil nós somos primeiro, não somos terceiro mundo. Nós temos muito terceiro mundo aqui dentro, mas nós somos o primeiro mundo também. Se o Rio Grande do Sul não é primeiro mundo, então a Espanha também não é. Tá? Mas enquanto durar esse estilo de vida, de esbanjamento, os pobres ficam cada dia mais pobres e o mundo cada dia mais devastado. Portanto, nós temos que nos perguntar o que é progresso, o que é desenvolvimento. Temos que repensar os postulados básicos do nosso pensamento econômico. O pensamento econômico que predomina hoje, por exemplo, e em todo o mundo era a mesma coisa enquanto o comunismo ainda estava vivo, lá como do lado de cá, é um pensamento que não leva em conta a natureza. Vejamos, para comparar progresso de diferentes países, nós usamos como medida o chamado PIB, Produto Interno Bruto, também chamado Produto Nacional Bruto ou Produto Social Bruto. Mas o que é o PIB? O PIB é uma simples soma de todos os faturamentos dentro de uma economia. A lógica é muito simples, tá? Tudo que é faturamento é renda para alguém, é gasto para um e é renda para outro. Então vamos dividir essa renda global pelo número de habitantes e a gente vê como é. Então o Brasil tem hoje um PIB que está, se não me engano, um pouco abaixo de $3.000 per capita. Um país como a Suécia, a Alemanha, tem um PIB de $22.000. Então as pessoas dizem, poxa, olha só, os suecos e os alemães são 7 vezes mais adiantados do que nós. Ora, essa conta é uma conta que não se justifica, completamente absurda. O índio, em sua vida intacta na floresta, tinha PIB zero. E era uma pessoa muito feliz. Ele fica tremendamente infeliz no momento que nós vamos lá, acabamos com a vida dele. Então não é só o dinheiro que interessa. Além disso, o que adianta essa média? Então nós dizemos que o Brasil tem um PIB, ou seja, uma renda de aproximadamente $2.800, $2.900 mil per capita por ano. Mas nós temos no Brasil gente como aquele Amato João da Silva, que foi entrevistado pela Veja nas páginas amarelas, um homem que ficou pequenininho, não porque fosse anão, mas porque toda a vida comeu mal e trabalhou duro, e que consegue alimentar uma família de 13 pessoas com menos de $500 por ano, comendo lagartixa e qualquer inseto, qualquer bicho que aparecia. Ao mesmo tempo nós temos gente nesse mesmo país, os patrões dele, quase que dá para dizer os proprietários dele, os donos do engenho onde ele trabalha, que quando faz uma viagem à Europa, só numa manhã de fazer compras, gastam $30.000 em futilidades. Então, já por aí, esse índice não diz nada, não é? Por outro lado, se nós comparamos o Produto Nacional Bruto brasileiro com o sueco, tem alguns aspectos lá que simplesmente não dá para comparar. Num país como a Suécia ou a Noruega, aquele clima frio, dentro daquele PIB deve ter pelo menos $5.000 ou $6.000 que tem a ver com calefação, com roupa mais quente, com casas mais bem isoladas, com arado de neve, com icebreaker, todas essas coisas que nós não precisamos. Então será que nós brasileiros nesse ponto somos $5.000 mais pobres do que eles? Porque temos um clima que nos dá isso de graça? Não, somos $5.000 mais ricos. Esse custo nós não precisamos ter. Então, na comparação entre o custo brasileiro, entre o PIB brasileiro com o deles, ou tinha que descontar 5.000 lá, ou adicionar 5.000 no nosso. Ainda teria diferença, mas tem que é uma conta absurda, né? Mas ela é mais absurda ainda porque ela é uma conta que, se o empresário, eu sou empresário, eu faço contas com lápis muito pontudo, né? O empresário fizesse esse tipo de conta, ele não saberia se ele estava quebrado ou não. Vejam, nós aqui nesse país derrubamos montanhas inteiras, por exemplo, lá no Carajás, inundamos milhares de quilômetros quadrados de floresta para poder exportar alumínio
a baixo preço para o resto do mundo. O nosso PIB só reflete as divisas que nós ganhamos na exportação desse alumínio, ou minério de ferro, seja lá o que for. Mas em nenhum lugar na nossa conta nós descontamos os custos dessa coisa. Não descontamos a perda do minério na montanha, a perda da montanha, a perda da floresta que estava em cima dessa montanha. A perda do rio. A perda do rio que está poluído lá no Tocantins, lá em cima. Não, o genocídio do índio, a perda do meio de vida do caboclo na área que foi inundada e assim por diante. Então é uma conta absurda. Essa conta é tão absurda que ela até acrescenta o que deveria de descontar. Digamos que, vou fazer um experimento mental, digamos que a poluição aumentasse a tal ponto que todo mundo estivesse gravemente doente, nós teríamos que gastar todos um mundo de dinheiro com enfermeira, com remédio, com médico, com hospital. Morria mais gente, portanto as funerárias também faturavam mais. Tudo isso ia aumentar o PIB, né? Tá certo. Tá. Quer dizer que quanto mais doente um país, mais progresso. É uma medida absurda, não é? Quando esses gastos teriam que ser descontados. Na minha empresa, o faturamento que entra eu adiciono, mas tudo quanto é gasto eu subtraio, não é? E o lucro é se sobra alguma coisa entre as duas coisas. Mas as nações não fazem esse tipo de conta. É por isso que, em grande parte, está se fazendo os estragos que se faz, porque não se leva em conta esses aspectos. Então os economistas e os governantes estão vendo progresso, onde na realidade está havendo demolição. Se alguém derruba a floresta, imensas extensões de floresta, o gasto da derrubada aumenta o produto nacional bruto. Se depois o rio do lado não tem mais peixe e todos esses estragos, não é levado em conta. Nada. Só aparece aquela derrubada como se fosse progresso. Quer dizer, nós temos que repensar tudo isso, fazer contas diferentes. Se eu vou no meu banco, faço uma retirada da minha conta e gasto esse dinheiro, acaso eu estou mais rico depois? Não, eu estou mais pobre, né? Sim, mas nós gastamos os recursos do país e depois que eles se foram, achamos que estamos mais ricos. É uma conta totalmente errada. E um assunto que é fundamental, a nossa qualidade de vida. E antes da passagem do intervalo comercial, professor José Lutzenberger, eu queria que o senhor, deixei a pergunta e a refaço, entre o lado, o antigo lado da cortina de ferro e o lado ocidental, considerando a mesma Europa, qual é a diferença no nível da qualidade de vida em relação ao meio ambiente? Pois essa foi uma das grandes surpresas desagradáveis. Por exemplo, eu conheço, dos países orientais ex-comunistas que eu conheço, o que melhor eu conheço é a Alemanha Oriental. Mas enquanto aquele regime estava de pé, nós do Ocidente podíamos ir lá, mas eles não podiam sair, né? Como numa cadeia, os que estão dentro não podem sair, mas os que estão fora podem ir lá dentro visitar, né? Tá? Então, mas assim mesmo não nos mostravam tudo. A gente lá, quando viajava, tinha que ir por rotas pré-estabelecidas. Quando caiu o muro, ficou claro o incrível desleixo daqueles regimes quanto ao ambiente. A cidade de... como se chama? Pittor, não, esqueci o nome agora. Tem uma cidade na Alemanha Oriental que mas é incrivelmente pior do que Cubatão. Do que foi Cubatão? Nas piores épocas. Cubatão está mais ou menos recuperado. Aquilo lá é um caos incrível. As minas de lignito são verdadeiros desertos lunares. As casas decaídas é uma coisa simplesmente indescritível. Na União Soviética é igual. O que há de poluição radioativa na União Soviética, com lixos radioativos de usinas nucleares, de experiências de bombas atômicas, é algo indescritível. Mas como aqueles regimes opressores não permitiam nenhuma crítica, as coisas não apareciam. E o pior é que agora, depois da libertação, as coisas estão muito graves de novo. Eu tenho informação que agora está havendo uma verdadeira invasão
na Sibéria de grandes empresas madeireiras japonesas e coreanas que estão derrubando a tundra. A tundra é a floresta de clima frio a um ritmo nunca visto. Para mim, uma decepção muito grande, porque não faz muito tempo, uns 8, 9 meses atrás, eu sobrevoei a União Soviética de ponta a ponta, num voo direto de Copenhagen, na Dinamarca, a Tóquio, no Japão. E uma coisa que me impressionou foi um voo diurno e visibilidade muito boa. Eu vi aquelas imensas florestas quase intactas. Eu fiquei pensando, puxa, uma outra Amazônia, uma Amazônia fria, mas diferente, mas quase intacta. E agora estão derrubando essa coisa violentamente. Se os soviéticos não derrubaram, não foi também por falta de vontade, foi por incapacidade. Professor José Lutzenberger, o senhor falou na Alemanha, e aquela lixeira de Schönberg? Schönberg. Do outro lado? Porque na Alemanha acontecia o seguinte: o lado ocidental pagava para o lado oriental, o ex-lado ocidental pagava para o ex-lado oriental, era assim? Para que o ex-lado oriental fosse o depósito de lixo do ex-lado ocidental, né? E hoje é uma grande disputa, inclusive, porque os ocidentais vão ter que pagar agora para limpar aquilo. Mas não só os alemães orientais faziam isso. Os franceses também fazem. Os franceses também recebiam lixo alemão. E, infelizmente, muitos países do chamado terceiro mundo faziam isso. Países africanos aceitavam grandes somas para receber lixo químico, lixo tóxico de países do primeiro mundo. Mas, felizmente, isso parece que parou já, porque houve muito protesto popular. Quase aconteceu uma coisa parecida aqui no Brasil recentemente. Uma empresa, se não me engano, americana, ofereceu para o governo de Pernambuco, para a cidade de Recife, uma solução gratuita para o lixo deles. Recife, se não me engano, tem quase 1.000 toneladas de lixo por dia. Ofereceram tratar o lixo deles quase de graça com uma usina, desde que a cidade de Recife aceitasse também a instalação de uma usina bem maior para 2,5 milhões de toneladas de lixo tóxico da Europa. Foi uma das coisas que eu consegui evitar enquanto eu estava no governo, que eu consegui chamar a atenção do presidente e insistir com o governo de Pernambuco para que não acontecesse. E a última informação que eu tenho agora é que realmente não vai acontecer mais. Tomara que sim. O senhor falou em madeira há pouco. Eu acho que foi em maio deste ano, o senhor já era ex-secretário do Meio Ambiente. Sim. E o senhor mandou uma carta a Londres, apoiando um grupo, eu não sei se foi o Friends of the Earth, Amigos da Terra. Que no combate à derrubada de florestas tropicais entrava o mogno. A Grã-Bretanha é o maior importador de mogno. Se não me engano, são 42% do mogno que é cortado no mundo vai para lá. Uma das últimas coisas que eu tentei fazer quando eu estava no governo, eu tenho que deixar claro um aspecto que muita gente não entende. Muita gente diz, mas o Lutz foi omisso na administração, mas eu não era administrador. Eu era secretário a nível de presidência. A minha função era orientar e cobrar. Eu não administrava nada. Eu tinha o poder de indicar a presidência do IBAMA, mas eu não administrava o IBAMA. E por isso eu também mudei de presidência, mudei a presidência 3 vezes, porque cada vez foi uma decepção. E então, recentemente, poucas semanas antes da minha demissão, eu descobri que o IBAMA estava entregando as licenças, ou seja, as guias florestais, aos madeireiros em branco. Os madeireiros recebiam pilhas de guias em branco. Eu insisti com o então presidente do IBAMA que parasse com isso de uma vez e não acontecia nada. Aí eu mesmo assinei uma portaria anulando todas as guias e dando 45 dias às empresas madeireiras a que se regularizassem.
E eles não iam poder se regularizar, porque as guias, em princípio, só seriam possíveis para quem mostrasse que extrai a madeira de maneira sustentável. Mas eu não conheço nenhum projeto de extração sustentável de madeira da floresta. Extração sustentável existe no eucalipto, e no pinos e outras plantações. Mas na floresta, que eu saiba, não existe nenhum. Quando eu assinei essa portaria, me deu um calafrio. Eu fiquei pensando, puxa, isso é capaz de me custar a vida, porque isso leva são bilhões de dólares. Vai mexer, né? Com um interesse muito grande. Mas o interessante é que não houve nenhum protesto da parte dos madeireiros. Nada. Eu pensei que havia uma vaga de protestos madeireiros. Pelo menos visível. Provavelmente eles só protestaram lá pro Collor, deve ter pedido minha cabeça lá. Mas contra mim ninguém protestou. Agora, o IBAMA, esse veio para cima de mim. Houve um violento protesto do IBAMA, vejam só. Reuniões em Brasília, levaram todos os superintendentes para lá, pagando a passagem de avião para todos eles, para protestar contra mim. Quando eu estava dando força para o IBAMA. Por aí se vê, não é? Bom, então a exploração da madeira na Amazônia é um free for all, um caos, livre para todo mundo. Não há controle nenhum. Milhares de serrarias, todas ilegais, e a exploração do mogno é uma coisa horrível. A floresta tropical úmida não é como uma plantação de eucalipto, que é tudo igual, ou como era a floresta de araucária aqui, que tinha uma grande densidade de pinhos. Os mognos, onde para o madeireiro cada uma daquelas árvores pode valer até $5.000, estão muito distantes uns dos outros na floresta, às vezes quilômetros, às vezes 2-3 quilômetros. Então, para chegar lá, os madeireiros com aquelas máquinas tremendamente pesadas fazem estrada, um estrago violento. Hoje, quem sai de Belém, pelo menos uns 500 quilômetros em todas as direções, já não tem mais mogno. E por isso os madeireiros estão invadindo as reservas indígenas. E o governo não tem o mínimo controle, não tem controle mesmo. Por isso eu apoiei esse movimento lá na Grã-Bretanha, eu vou continuar apoiando, de cessar as importações. Uma campanha para que o cidadão britânico não comprasse mais madeira ou móveis feitos com mogno. E vamos fazer uma campanha semelhante no resto da Europa, na Alemanha principalmente, porque é a única maneira de trancar essa coisa. Nós aqui não temos também está comprando madeira do Brasil? Também. E principalmente os japoneses, né? Lutzenberger recebeu inúmeros prêmios e condecorações. Em 1988 recebeu o prêmio Right Livelihood Award, conhecido como Nobel Alternativo. Em suas atividades e lutas, costumava usar linguagem forte e emotiva, mantendo-se, porém, estritamente dentro da visão e disciplina científica. Desempenhou-se como secretário especial do Meio Ambiente em Brasília durante o governo do presidente Fernando Collor, permanecendo como titular da pasta de março de 1990 até meados de 1992. Como empresário, fundou em 1979 a empresa Vida, Produtos e Serviços em Desenvolvimento Ecológico, que emprega umas centena de pessoas e faz consultorias empreitadas em engenharia sanitária e reciclagem de resíduos industriais, jardins e paisagismo. 21 de fevereiro de 1992. Vamos acompanhar uma entrevista concedida de Lutzenberger para Ataídes Miranda e Gustavo Mota, aqui na Guaíba. Secretário José Lutzenberger, muito se falou aqui em desenvolvimento sustentado e vai se continuar falando no Rio de Janeiro no meio do ano, mas realmente parece que as pessoas têm uma visão diferente, conceitos diferentes de desenvolvimento sustentado. Na sua maneira de pensar, o que deve realmente ser conceituado como desenvolvimento sustentado? Bom, para a maioria daqueles que usam essa expressão hoje, não passa de um slogan. Eles não sabem o que realmente isso significa, o que isso significa em novas atitudes, em até numa nova cosmovisão. Mas para dar ao leigo uma ideia do que é sustentável ou não, vejamos aqui no Rio Grande do Sul. Aqui nesse estado nós tínhamos, porque uma já desapareceu, duas culturas, ou melhor, duas maneiras de agir
em relação à natureza, onde uma era sustentável e continua aí, feliz da vida, e a outra era insustentável, já não existe mais. O fazendeiro, não é? O fazendeiro nos Pampas, e aqui na Serra, onde ainda tem, onde ele não foi deslocado pelo soja e outras coisas, o fazendeiro trabalha de maneira sustentável. Se ele tem, digamos, 1000 reses, ele sabe que não pode mandar para o matadouro mais do que 100, 150 por ano. Se ele mandar mais, ele se descapitaliza. Fazendo isso, ele vive do desfrute de sua troca. Em termos financeiros, ele vive dos juros de seu capital. Se eu tenho um capital, consigo viver com os juros do capital, o meu capital não se acaba nunca, né? Eu posso entregá-lo para meus filhos o dia que eu morrer. Agora, aqui onde nós estamos sentados agora, tinha essa magnífica floresta de araucária, uma das coisas mais lindas do planeta, tão valiosa quanto aquelas florestas da costa do Pacífico que estão desaparecendo hoje. Aí entrou o madeireiro não era dono da floresta, tirou o que pode, ele se comportou como garimpeiro. O garimpeiro, sabe como é? Ele vai num lugar, tira o que pode, quando não tem mais nada, caga em cima e vai embora. Vai usar esse tipo de expressão mesmo. Ele tem um desprezo total pelo lugar, porque não é dele. Ele tira o que pode e enriquece ligeiro. E foi o que o madeireiro fez aqui. Tirou primeiro os mais grossos, depois os mais finos, e no fim tirou tudo. Por isso aqui não tem mais madeireiro. Agora está havendo plantios. A atitude é bem diferente. Aqueles que eu vi umas pequenas serrarias aqui que trabalham com pinos, é uma situação completamente diferente. Quando eles tiravam pinho da floresta, usavam só o coração, a madeira branca e deixavam. Por isso que tem todos esses nó de pinho aqui, ó. Tá? O resto eles atiravam para produzir na floresta. Hoje, nos plantios, que foram eles que fizeram, eles usam tudo, a costaneira, as ripas que vão para fábrica de papel, os retalhos que vão para a fornalha, etc., estão sempre replantando. É outra atitude. Agora, nos plantios, o madeireiro trata a sua floresta da mesma maneira que o fazendeiro trata o boi. Né? É isso que nós temos que fazer com a natureza, em todos os campos. Aprender a desfrutar sem consumir. Viver dos juros do capital. Essa é a essência do que se entende por desenvolvimento sustentável. Hoje, o desenvolvimento de toda a moderna sociedade industrial não é sustentável, porque nós vivemos do consumo de recursos irrecuperáveis, isso vai se acabar. O senhor já disse agora há pouco que a devastação no Brasil já reduziu em 90%, mas há ainda muito mais o que fazer. E para isso há necessidade, inclusive, de uma reformulação no IBAMA. Que mudanças o senhor pretende fazer e o que realmente está acontecendo lá no IBAMA? Eu não disse que a devastação reduziu em 90%, que tem milhões de formas de devastação. Eu estava me referindo apenas ao desmatamento na Amazônia. E eu não sei se isso vai ficar assim. Mas nós temos que reformular todos esses órgãos. O IBAMA, por exemplo, na questão florestal, estava trabalhando como sucursal 100% dos madeireiros, da mesma maneira que o Departamento de Fitossanidade no Ministério da Agricultura trabalha da indústria dos agrotóxicos e assim por diante. Se eu conseguir, não sei, porque o serviço público é a coisa mais horrível do mundo. Eu sou empresária. Numa empresa, a gente dá ordem, as coisas funcionam e quando há sabotagem, as pessoas vão para a rua. No serviço público, a coisa é muito diferente, muito difícil. Ele não pode voltar para a rua como precisa, a motivação é outra, a burocracia é incrível, mas assim mesmo nós vamos tentar, estamos fazendo. Espero que se consiga certas mudanças, mas não basta essas mudanças, vai haver oposição violenta. O senhor já sabe que mudanças pretende fazer? Já tem na cabeça ou ainda não? Não posso. E se eu tivesse, eu não falaria. Né? Sim. Eu vou fazer uma pergunta. Os chamados verdes aqui no Rio Grande do Sul, os pioneiros da defesa da ecologia no Rio Grande, nós estávamos discutindo, inclusive, em Porto Alegre esses dias, é que no fundo, o objetivo mesmo, só que o Lutz tem outra visão. Nós achamos que o Lutz devia estar do lado de cá, conosco, e não no governo. E o Lutz acha que estando lá é que vai fazer mais. Como é que tu te coloca diante disso? Olha, que vocês conhecem a minha luta de 22 anos, né?
Eu sempre fui daqueles ambientalistas que brigam, que não tem medo de insultar, agredir se for necessário, mas eu quero trazer soluções. Onde eu vejo que eu posso trazer soluções, eu trago. Vejam o caso da Rio Celo. Hoje é uma fábrica modelo para o mundo. Tá? Mas tem gente que acha que é só na briga, e sempre só briga, mas isso não leva a nada. Se nós quisermos um mundo melhor para nossos filhos, para a natureza em geral, nós temos que chegar a mudar as cabeças daqueles que têm o poder de fazer as coisas mudar. E olha o que aconteceu ontem. Eu não acreditava nos meus ouvidos. Ouvi os presidentes falarem uma linguagem que, quando eu falava essa linguagem 10 anos atrás, era considerado louco. Então as coisas estão começando a acontecer. Mas se a gente continuar só agredindo, não adianta nada. A briga é uma parte dessa luta. Não é? Este foi o secretário de Meio Ambiente, José Lutzenberger. 30 de maio de 1992. Confira um trecho de mais uma entrevista de José Lutzenberger a Joabel Pereira, no programa Fórum. Fórum Rádio Guaíba, um programa de Flávio Alcaraz Gomes. Neste sábado, o nosso convidado é o professor José Lutzenberger. Nós estamos analisando os documentos da Rio 92 e antes de umas perguntas, já correndo contra o tempo, professor Lutzenberger, antes de outros assuntos que gostaria de ter a sua observação, o último documento, Agenda 91, plano de ação que servirá como guia de cooperação internacional. O senhor discutiu Agenda muito isso. 21. Agenda 21. Esse documento aborda problemas ambientais globais, como o senhor falou praticamente ao longo do programa: recursos hídricos, resíduos tóxicos, degradação do solo, transferências de recursos e tecnologia, pobreza, qualidade de vida, oceanos, questões jurídicas, índios, etc. Bom, a Agenda 21 é justamente o plano de ação. Se a humanidade quiser sobreviver, ela vai ter que mudar de rumos. E essa agenda é o plano de ação sobre o que fazer. Ela vai, se ela realmente quiser ter um efeito no sentido de nos levar a um desenvolvimento que seja sustentável, ela vai ter que mudar muita coisa. Agora, diante do que já aconteceu, da recusa dos grandes países em aceitar sequer os convênios e os tratados de floresta, de clima, etc., eu realmente não sei o que vai sair nessa Agenda 21. Eu tenho medo que seja um documento que não obriga nada a ninguém, que esteja bastante lindo demagogicamente, mas que não leva a nada. E realmente é assustador isso. Vamos ter um belo texto sem nenhuma consistência prática. É o medo que eu tenho, mas talvez aconteçam milagres, não sei. Pois não. O professor José Lutzenberger, o pesquisador americano Lester Brown, que preside inclusive uma entidade que é pioneira na defesa do meio ambiente internacional, está prevendo que o Japão pode financiar uma espécie de plano Marshall para o meio ambiente. Né? E o senhor acha que isso é possível? Bom, digamos que o dinheiro realmente existe. Digamos que existem 800 bilhões de dólares todos os anos para isso. E daí? O dinheiro sozinho não vai resolver nada. Talvez até cause mais estragos. Nós precisamos, isto sim, de novas atitudes. Por exemplo, no nosso país, nós temos que fazer uma agricultura diferente, uma agricultura sem agrotóxicos, sem veneno, sem erosão, uma agricultura enquadrada nos ecossistemas naturais. Temos muitos exemplos pequenos de gente que está fazendo um excelente trabalho, como, por exemplo, o senhor Nasser, no Espírito Santo, mas precisamos fazer isso a nível nacional. A agricultura nos Estados Unidos, na Europa, é um desastre, não tem futuro. Porque ela trabalha com recursos finitos e irrecuperáveis. A política energética dos Estados Unidos é um desastre total. A nossa ainda é um desastre. A política de transporte,
O consumo, tudo isso tem que ser repensado. Nós não podemos continuar a fazer as coisas que estamos fazendo, mas isso não está acontecendo. Então, não é simplesmente com dinheiro que isso vai se resolver. Precisa novas atitudes. E essas novas atitudes nós não estamos vendo ainda. Então, o dinheiro poderá até acabar sendo prejudicial. É que nós somos muito em exemplos bem típicos. Por exemplo, essa ideia do Plano Marshall, acho que surge inclusive, e nós aqui o abraçamos até porque os japoneses, os técnicos da Agência de Cooperação Internacional do Japão, estão num trabalho de recuperação da Baía da Guanabara, né? Então, aí nós temos o nosso projeto Guaíba Vive, que inclusive é o único que vai ser apresentado na Rio 92. Né? Então, nós pegamos alguns pontos, mas não conseguimos olhar o global. Claro, veja, isso aí está dentro do que eu expressaria com a seguinte imagem ou metáfora. Nós estamos à procura de sempre novas marcas de aspirina para uma dor de cabeça que está cada dia pior, mas ninguém está procurando a causa da doença que está fazendo essa dor de cabeça. Esse dinheiro seria uma aspirina, se nós não partirmos para novas atitudes. Enquanto não se enxergar essas novas atitudes, eu até prefiro que não tenha esse dinheiro. Ele só pode causar mais estragos. Que ele vai cair naquilo que o senhor já falou antes. Quer dizer, muito dinheiro é devastador. É. E o que o senhor pode avaliar sobre a ideia dos suíços que pretende lançar aqui no Brasil durante a Rio 92, o chamado Cruz Verde, que é um movimento cuja ideia é reunir fundos para enfrentar catástrofes ambientais e disseminar políticas de prevenção de acidentes que afetem a sobrevivência humana? Bom, na parte de prevenção tá bom, mas no resto é a esparadrapo de novo. De novo esparadrapo. O aspirina, né? Professor José Lutzenberger, o senhor é um homem que polemiza sempre, né? Ainda esse ano, e não faz muito, o senhor aproveitou a questão do gafanhoto crioulo e até num artigo publicado na Zero Hora, o senhor questionou se havia uma praga ou se for encontrada uma saída para a redução na venda de agrotóxicos, dos aerocidas. A expressão é sua, né? E outra vez, num outro artigo, o senhor lembrou do cancro cítrico e da peste suína. Sim. Né? Mas, por outro lado, o senhor reage... Como é que o senhor reage como conservacionista quando as próprias entidades ecológicas o atacam, como aconteceu há algum tempo aí, a Agapan, na qual o senhor é presidente de honra? Não lhe caçaram a presidência de honra ainda, né? Não, também não faço questão, não. Em que momento o José Lutzenberger se completa mais? Bom, eu não entendi bem essa pergunta, ou seja, eu não levo a mal essas atitudes porque elas partem de falta de conhecimento. Em geral, é gente muito bem intencionada que quer fazer coisas boas, mas eles não têm o conhecimento científico e técnico para fazer uma luta que seja realmente eficiente, que resolva problemas, porque não é só briga que interessa. Briga é importante, sim, mas ela tem que levar alguma coisa. Se ela não leva nada, não adianta. Temos que achar soluções. Na minha luta ambiental, que agora já são 22 anos, eu sempre tive a seguinte posição. Eu sempre achei que, se nós quisermos um mundo melhor para nossos filhos, quisermos evitar essas calamidades que estão se mostrando já no horizonte, então nós temos que mudar as cabeças daqueles que têm o poder para mudar o mundo, que são os governantes e os tecnocratas. Não adianta só brigar com eles, temos que brigar até certo ponto, até que a gente veja que podemos juntos achar soluções. Mas tem gente que só quer briga. Por exemplo, ontem me disse uma pessoa em telefone, me chamando da Alemanha, que numa certa reunião onde eu tinha sido convidado, os verdes, alguns dos verdes disseram que não iriam. Porque o Lutz é muito conservador, o Lutz é muito, como é que disseram? É muito reacionário. Eu digo, por quê? Porque o senhor foi para o governo. E daí? Ora, o governo me deu um espaço. Enquanto eu pude tirar vantagem ali para o movimento ambiental, tirei. No momento que esse espaço surgiu, desapareceu, eu saí.
Então, o senhor foi poder quando esteve no governo, professor? Muitas coisas eu consegui fazer, não o que eu gostaria de ter feito, mas muitas coisas consegui. A maioria das coisas, inclusive, que eu consegui trabalhando de trás dos bastidores. Os resultados tinham que sair de outras cabeças. Era uma das coisas que o movimento ambiental não entendia. A Lutz não está fazendo nada. Mas quando, por exemplo, não sei se eu deveria dizer em público, mas as grandes demarcações de terras de índio, tudo isso, tá? Eu não posso chegar e dizer o que eu fiz para que isso acontecesse. Porque quem deu... Mas o senhor teve que trabalhar também por outras pessoas. E consegui evitar muita coisa. Quanta coisa eu me neguei a assinar e depois se conseguiu mudar um pouco. Tá? O Collor me deu... O dia que o Collor me convidou foi a decisão mais difícil da minha vida. Foi uma decisão extremamente difícil. Eu não sou político, tenho horror de político. Jamais queria morar em Brasília. Mas como é que eu ia dizer não? Eu tinha 20 anos de luta e agora um governo novo me oferece um espaço. Se eu não aceitasse, todo mundo ia cair em cima de mim também. Tá? O dia que ele me mandou embora foi o maior alívio da minha vida. Eu me senti como se tivesse caído das minhas costas um matacão do tamanho de um asteroide, sabe? Mas também fiquei triste porque eu estou vendo que muitas das coisas que nós fizemos estão voltando para trás. Por exemplo, na questão da madeira. Eles não reinstituíram as guias que eu anulei. Mas fizeram uma coisa muito pior agora. Agora os madeireiros têm um carimbo. E fazem o que querem. Mesma coisa. Quer dizer, isso vai ser uma briga. Cada um pode ter o seu carimbo. Isso é uma briga que nós vamos levar adiante. Então eu quero só ver o que vai acontecer. Mas eu não estou parando de brigar. Eu continuo. Que outra briga o senhor tem? Bom, uma é essa que eu lhe falei, que é fundamental, da biotecnologia. Isso apresenta problemas gravíssimos, tá? A floresta e todos os demais ecossistemas, a agricultura. Na agricultura nós estamos fazendo um trabalho direto, através da minha fundação e da minha empresa, estamos promovendo uma agricultura sã, sem veneno. Quer dizer, eu estou mais ativo hoje do que nunca. E tenho notado que internacionalmente tenho agora muito mais força do que antes. Você incluiu nessa passagem da Alemanha, que eu já falei até no início do programa para citar um assunto, coincidiu com o período em que o senhor saiu do governo e logo em seguida com toda aquela alteração no governo. Uhum. E a questão que os alemães queriam saber em todos os contatos era o seguinte: por que Lutzenberger está saindo do governo? Uhum. O restante era acessório naquele momento. O importante era saber por que o senhor estava sendo, exatamente por essa presença que consegue ter no exterior. Uhum. Ora, eu lhe pergunto o seguinte: exatamente por essa presença no exterior, de que forma se pode atuar no Brasil sem que fira aquele xenofobismo muito próprio que existe aqui, dizer o seguinte: não, mas o Lutz está trabalhando com o pessoal de fora. Mas, Coronel, eu não vejo nenhuma contradição nisso, e as pessoas com quem eu tenho lidado... Só quem tem levantado esse tipo de visão são os mestrinhos da vida, não é? É bem que eu queria chegar. E os generais traumaturgos. Exatamente o que eu queria chegar. Mas isso é tão ridículo que, como eu digo, não merece nem ser ignorado. Quer dizer, com a sua saída, o senhor não deixou muito espaço para eles trabalharem, principalmente para o governador Mestrinho? Eu tenho notado que ele está começando a se maneirar bastante. Ele não está mais dizendo as barbaridades que dizia antes, está com certo receio. As coisas mudam, afinal de contas as pessoas também não são completamente imbecis, não é? Estão vendo que as coisas estão indo para um lado muito grave e nós temos todos que nos dar conta. Porque aquele, por exemplo, na demarcação da área das terras indígenas, né? Está voltando aquele discurso de que a unificação da área brasileira com a área venezuelana, dos Yanomamis, pode criar uma nação, que amanhã ou depois a ONU reconheça e que daí o país passaria a ser agressor. Esse era o discurso mestre do general Thaumaturgo. Claro, mas olha, o próprio Collor, agora, nesses últimos dias, se não me engano, 3 ou 4 dias atrás,
assinou definitivamente o decreto da demarcação dessas terras. 90 mil quilômetros quadrados, uma área do tamanho de Portugal. Isso é um fato totalmente novo. Tá? Agora, é lei. E depois daquela demarcação, daquele primeiro... eu não me lembro bem qual é o legalismo nessa coisa aí. Mas foram demarcados já quase que 1 milhão de hectares, de quilômetros quadrados. Isso é uma coisa nova. E realmente dizer que os Yanomamis, que entre os dois países não passam de 20 mil pessoas, possam ser um perigo para o Brasil, poxa, isso, se eu fosse militar, eu teria vergonha de dizer uma coisa dessa. Então o Exército tem medo de 20 mil pessoas? Mas que coisa ridícula é essa? O senhor já teve momentos de dificuldade e momentos de facilidade. Isso eu queria, para encerrando o programa, já para o encerramento. Em que momento o senhor se achou mais certo, professor José Lutzenberger? Quando o senhor criticou a ESG, a Polícia Federal, ou quando o senhor pediu uma blitz para a Amazônia e as Forças Armadas para evitar as queimadas? Eu nunca pedi uma blitz para a Amazônia. Esse foi uma das coisas que foram mal interpretadas nos meios de comunicação. Eu, pessoalmente, fui contra aquela ação de helicópteros, porque aquilo não leva a nada. E foi uma farsa. Aquilo foi feito pela então presidente do IBAMA, a Tânia. Inclusive, a operação contra as pistas dos garimpeiros, eu fui contra. Não é isso que resolve. Não adianta eu chegar num pequeno agricultor que está lá na Amazônia e dizer para ele, para de derrubar. Ou dizer para o garimpeiro, sai daqui. É a mesma coisa que dar para eles uma corda e pedir para eles se enforcarem. Nós temos que achar alternativas para eles. Por que essa gente está na Amazônia? Eles estão lá porque eles foram marginalizados nas áreas de origem deles. Nós temos que fazer justiça social nesse país. Arquivo Guaíba, mesa de áudio Daniel Zucco. Edições Rafael Baldez. Coordenação de esporte Rafael Pfeiffer. Gerência de jornalismo e esporte Rafael Sequim. Direção-geral Claudinei Girotti. Arquivo Guaíba.